Tudo isso são muitos assuntos que a gente precisa falar. Eu comecei a falar na semana passada sobre o bom. E eu falei que ele é bom por quê? Porque ele é vencedor, queridos. Porque a vitória do combate não tem a ver com você. Tem a ver com a base daquilo que você crê. A palavra de Deus é vencedora. Então, toda vez que você combater com base na palavra, você vai vencer. Por isso que é bom. Ah, pastor, mas às vezes não é bom não. Gabriel, bota para vibrar aqui, que o telefone do pastor não está apitando. É bom porque é vencedor. Obrigado, pode deixar aí. Então, a gente conversou sobre isso, né? A nossa vida é um combate de fé. Por que um combate de fé? Simplesmente por nós adotarmos a verdade como estilo de vida, já enfrentamos a oposição das trevas. E a oposição das trevas não é em si contra a tua vida, mas é contra o propósito de Deus através de você. E a gente conversou amplamente sobre isso, né? Que tudo aquilo que se levanta é, na verdade, uma tentativa de neutralizar o propósito de Deus, que é a tua vida. Eu costumo dizer isso, né? Pastor Hélio me ensinou isso e eu entendi a frase dele. Porque ele diz assim, Deus não tem um propósito na tua vida. A tua vida é um propósito de Deus. Por quê? Porque se eu falo que Deus tem um propósito na minha vida, eu posso entender que eu posso viver minha vida e também cumprir o propósito de Deus, como algo secundário. Deus tem um propósito na tua vida, então Deus tem algo para mim, eu tenho minha vida, meu trabalho, minhas coisas, e também tem, não. A tua vida é um propósito. Isso não fica solto, porque aí você entende que você veio sobre a face da terra porque Deus quis para cumprir esse propósito e todo o restante é secundário. Você tem um trabalho porque Deus está sustentando o propósito dele. Você tem uma família para cumprir o propósito dele. Tudo que você faz, o carro-chefe, vamos colocar, a força motriz da tua vida deve ser o propósito de Deus. O restante é que é secundário. Então, eu vivo para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E com isso, Ele me abençoa com o meu trabalho, Ele me abençoa com uma família. Mas, em si, eu não vim sobre a face da terra para construir carreira, para construir um bom trabalho, para construir uma família. Tudo isso faz parte. Mas eu estou sobre a face da terra para cumprir um propósito de Deus. Muda tudo, hein? Quando eu tenho essa ótica. Você nasceu porque Ele quis. Então, tudo aquilo que se levanta contra a tua vida não é bem contra você, mas é contra o propósito. Então, a gente conversou com base nesse texto de 1 Timóteo. Combata o bom combate da fé, Timóteo. Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual você para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a Bíblia fala de um combate da fé e fala que ele é bom. Então, algumas coisas que a gente falou na semana passada, eu acabei de repetir aqui. Toda oposição que se levanta contra a nossa vida é uma tentativa das trevas de neutralizar o propósito de Deus. Amém, queridos? É isso. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para as situações como Deus olha. A gente não olha para um problema como um problema. Estou cheio de problema. Que declaração é essa? Estou cheio de... Tem alguém na live aí? Estou cheio de problema. Que declaração é essa? Não. Deus olha para os problemas como oposições que estão se levantando contra você ou contra a tua vida, o propósito dele, mas já estão vencidas no nome de Jesus. Quando eu tenho essa ótica, eu me posiciono para vencer, eu não me posiciono para tentar vencer. Tua vida não é uma tentativa, hein? Da ótica do céu, em todas essas coisas está escrito, somos mais do que vencedores. Esse é o posicionamento correto, com base na palavra. Aí muda a maneira do... Aí eu não olho para o problema ou para a luta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, vem cá. Eu sou filho de Deus. Olha só, em nome de Jesus. Mudou. Aí se levanta o leão. Aí o diabo encontrou alguém que conhece seus fundamentos. Você sabe quem é em Cristo. Ele agora quem está com problema é ele. Porque agora ele encontrou alguém esclarecido. Alguém com entendimento.
Alguém que sabe muito bem como interferir no mundo espiritual. Agora ele encontrou alguém de entendimento, hein? Agora ele está com um baita problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos nessa. Então, vamos olhar para as situações como Deus olha. Então, vamos lá. Do ponto de vista de Deus, já falei isso? Toda oposição que enfrentamos não tem o propósito de nos destruir, mas de nos... Falei sobre isso, né? Estou só relembrando o que a gente falou na semana passada. E aí eu falei para você, o inferno ele não precisa em si te destruir. Ele só precisa destruir a tua fé. Porque se ele destrói a tua fé, ele destrói a base de tudo que você acredita. Destruindo a base de tudo que você acredita, você vai viver de quê? Acabou, porque se o justo viverá pela fé... Quem está entendendo? Então olha aqui para mim, vamos lá. Então se o inferno, a nossa vida é um constante combate de fé, foi isso aí. A outra eu tirei. Guardar a fé, falei sobre a importância de guardar a fé. Guardar a fé é uma disposição, é uma predisposição, gente. Deixa eu te falar, essa palavra, ela te tira da zona de conforto, hein? Tira. Sabe por quê? Você começa a entender que você não é em si refém das circunstâncias. Porque é muito fácil. Deus não quis. Não foi da vontade de Deus. Não é para mim. Não vou conseguir. Totalmente diferente de quando você chega e fala assim, cara, então depende de um posicionamento meu em fé. Isso te tira da zona de conforto e te coloca no combate. É por isso que essa palavra mexe contigo. Pastor? Porque a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Mas com a minha cooperação nesse combate maravilhoso. Então eu preciso ter essa disposição de lutar. Luta aí, O combate está nisso. Para não permitir que as circunstâncias do lado de fora falem mais alto do que, gente? Do que o que a palavra tem a dizer, a teu respeito. A palavra tem algo a dizer a teu respeito. Então não permita que as circunstâncias, porque tudo que se levanta do lado de fora é para fazer você duvidar da palavra, largar a palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o subtópico hoje, que eu quero conversar um pouquinho com você, é sobre isso aqui, Resista em fé. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre a natureza do combate da fé. Porque o combate da fé em si, a gente vai ver isso pela própria palavra de Deus. Eu vou te mostrar alguns versos aqui que mostram que o combate da fé é um combate, não é um combate de natureza, a essência desse combate não é uma natureza ofensiva. Eu não fui chamado para ir para cima do diabo. Eu não fui chamado, que eu vou conquistar, que eu vou avançar, que eu vou para cima. Não é bem essa a natureza. A natureza do combate da fé não é eu vou conquistar. Você não foi chamado para conquistar, Jesus já conquistou. Você foi chamado para se posicionar na conquista dele. É muito diferente. Então a natureza desse combate da fé é uma natureza defensiva. É uma natureza de resistência. Nós fomos chamados para resistir em fé. E não atacar o diabo, lutar com o diabo e ir para cima do diabo. Nós fomos chamados para avançar sim, sobre a face da terra, debaixo de um propósito estabelecido. Aí sim nós vamos avançando, no propósito de Deus para a nossa vida, vencendo as oposições através de um posicionamento de fé. Mas nós não fomos chamados para sair do nosso propósito, para sair da nossa trajetória, e tá aqui e ali combatendo, indo para cima do diabo. Nosso combate não é um combate ofensivo, é um combate defensivo. Eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Eu posso falar sobre isso porque eu sou militar. Então, de modo geral, se eu pudesse falar sobre combate aqui, eu poderia falar sobre duas naturezas do combate, de maneira bem resumida para você entender. Não vou falar terminologia militar aqui, senão vai complicar, mas eu vou falar de um modo que você vai entender. Então, numa campanha de um exército contra o outro,
nós temos duas naturezas do combate. Ou eu estou numa campanha ofensiva, ou eu estou indo para cima para atacar um inimigo, ou eu estou numa natureza defensiva. Eu sou o inimigo que está sendo atacado. Quem está entendendo? É assim o combate. Né? Numa campanha ofensiva, uma tropa avança sobre o inimigo para conquistar dele uma determinada posição que seja de interesse daquela tropa. Pode ser um ponto alto no terreno, pode ser um acidente capital, pode ser uma fábrica, pode ser algo que seja de interesse da tropa e está em poder do inimigo. Então a tropa do lado de cá, ela vai avançar num combate ofensivo para expulsar o inimigo daquela região e assumir o controle. Quem está entendendo? Esse é o combate ofensivo. O combate defensivo é diferente. Eu estou em uma posição, né, a qual eu preciso proteger, porque eu sei que o inimigo, ele quer me tirar daquele lugar, então eu estou nessa posição e eu preciso empreender um combate de natureza defensiva para proteger a posição que eu estou e não permitir que o inimigo me tire dela. Quem está entendendo? Então, no combate ofensivo, tem várias situações, né? Tem a maneira de você se deslocar, tem a maneira de você se aproximar, tem as manobras táticas ofensivas. Você pode atacar o inimigo pela frente, você pode fazer um desbordamento, atacar pelos flancos, pelos lados, você pode fazer um envolvimento, atacar pela frente, pelas laterais e pela retaguarda, por trás. Você pode fazer um ataque coordenado, você pode fazer uma finta, simular um ataque menor num lugar para enganar, fingir que você vai atacar ali e botar o seu maior poder de ataque em outro lado. Então você volta a atenção dele para um ataque que era pequeno e, na verdade, quando ele está combatendo aqui um ataque pequeno, você ataca ele com uma força maior por outro lado. Essas são várias manobras, várias maneiras de você empreender uma ação ofensiva. E o diabo conhece todas elas. E, de maneira defensiva, você já trabalha com uma outra visão. De maneira defensiva, você precisa se colocar na sua posição de maneira que você tenha uma visão muito clara de todo o terreno. Você precisa identificar pontos vulneráveis por onde o inimigo pode tentar acessar. O combate defensivo é outra coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio ou está difícil? Está fácil? Legal. Então, nesse combate, eu queria te dizer o seguinte: Jesus empreendeu um ataque ofensivo contra o diabo. Jesus veio sobre a face da terra, expulsou o diabo da posição que ele estava e tomou de volta a posição de domínio sobre a terra para o homem. Então, eu e você não estamos expulsando o diabo de lugar nenhum. O diabo foi expulso por Jesus. Jesus fez o ataque ofensivo. Jesus destronou Satanás. Jesus tirou dele o poder de governar sobre a face da terra. Satanás agora só governa na vida daqueles que o servem ou que desconhecem a sua autoridade em Cristo. E ele entregou isso para o homem. E a Bíblia vai dizer em Efésios, né, que eu e você fomos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Vai dizer que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Jesus conquistou esse lugar e ele nos colocou nesse lugar. Então, agora eu e você estamos numa posição para defender, para proteger. E o inferno, ele vai querer sempre contra-atacar. Então, a natureza do nosso combate é uma natureza defensiva, gente. Então, nós já estamos na posição de vitória, Jesus nos colocou nela, mas a gente tem um inimigo que fica tentando tirar a gente desse lugar o tempo todo. O que eu tenho que fazer? Continuar me posicionando na minha posição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, vamos ler alguns textos, que são vários na palavra de Deus, que mostram esse combate de resistência. O primeiro deles é esse aqui, ó. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, olha aí, ó. O inimigo de vocês, o diabo, anda onde? Em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está nos rodeando, querendo nos tirar desse lugar.
ele está fazendo uma manobra de envolvimento. Ele está nos cercando de todos os lados para querer tirar a gente dessa posição. Só que ele não pode tirar a gente dessa posição. Mas ele pode fazer com que a gente entregue a posição para ele. Olha qual é aí a orientação do apóstolo Pedro. Resistam-lhe, olha aí, resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então o inferno, ele usa essa estratégia de guerra bem antiga, que é conhecida como cerco. Ele cerca a gente, às vezes, de todos os lados, com diversas situações, para nos intimidar, e tudo que ele quer é que a gente chegue a uma conclusão que não dá para sair dali, porque estamos cercados, não tem saída, não tem solução. No meio disso, ele tem feito muitas pessoas chegarem, inclusive, à conclusão que a melhor saída é tirar a própria vida. Porque, olhem para um lado, estou cercado, não tem solução para isso, não tem solução para aquilo, não tem solução para aquilo outro, não tem solução, o que é que eu vou fazer? É a conclusão que ele quer que eu e você cheguemos. Mas quando não tiver solução de lado nenhum, eu quero te dizer que a solução vem do alto. É para onde a gente tem que olhar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem socorro para nós. Mas ele usa essa estratégia para a gente chegar à conclusão que não tem. Ele quer nos intimidar pelo cerco. Intimidação pelo cerco é uma estratégia poderosa do nosso inimigo no combate da fé. Às vezes são ataques simultâneos. Quem nunca passou por isso? Meu Deus, o carro quebrou, não sei o que, aconteceu isso, fui mandado embora, aconteceu. Então ele já está tentando te cercar e te intimidar. Ele já está tentando te cercar e te intimidar. É uma das estratégias de guerra. Quer provar para você que não vale a pena servir a Deus, que não tem saída. Pastor, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Isso não é novo. E aí, vamos resistir em fé ou não vamos? Vamos nos posicionar com base naquilo que nos pertence ou não vamos? Isso não é novo, queridos. Lá em 2 Reis, capítulo 6, tem a história de Eliseu, você conhece muito bem. O rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E Eliseu era um profeta, que toda vez que o rei da Síria vinha tentar contra o rei de Israel, Deus revelava ao profeta que o rei da Síria estava vindo. E ele ia lá no rei de Israel e falava tudo. Olha, o rei da Síria faz isso. E Israel, quando o rei da Síria chegava, Israel já estava preparado. A ponto do rei da Síria achar, olha só, tem um traidor aqui no nosso meio. Porque quando eu planejo o ataque contra Israel, eu chego lá, eles parecem que já estão preparando, esperando a gente. Tem alguém aqui no nosso meio que está levando informações para o rei de Israel. Aí um oficial dele lá falou assim, não tem traidor aqui não, rei. É Eliseu, o profeta, que faz saber o rei de Israel o que você planeja no teu quarto. Ah, é? Então o rei da Síria... Ah, Eliseu, o profeta? Então beleza, vamos matar o profeta. Conclusão simples. E ele manda um destacamento do seu exército atrás de Eliseu na cidade onde ele estava. Ele descobre onde Eliseu estava e ele manda um destacamento. E Eliseu está tão preocupado que ele está dormindo. Porque esses ataques, ataque militar geralmente é no início da manhã. Então eles prepararam um cerco bem de manhã cedinho. A casa, eu imagino assim, o local onde Eliseu estava totalmente cercado pelo exército da Síria. E todo profeta tem um ajudante. Então, no caso de Eliseu, era Geazi, acordou um pouco mais cedo, afinal de contas, tinha que preparar o café para o profeta, A minha ajudante está ali, que prepara o café para mim, aleluia, minha esposa. Ajudante do profeta. Tem que acordar mais cedo que o profeta, tem que preparar o café do profeta. E quando Geazi acorda e ele sai, a Bíblia diz que ele olha ao redor e ele vê o monte cercado.
Ele vê Eliseu cercado de cavalos, carros do exército da Síria, completamente cercado. E aí ele entra em desespero. Ele volta, acorda o profeta. Meu senhor, o que nós vamos fazer? Está tudo registrado lá em 2 Reis, capítulo 6, se você quiser abrir tua Bíblia aí. Ah, meu senhor, o que faremos? E agora, o que a gente vai fazer? É o que ele fala. Eu estou abrindo aqui para poder eu ler e não falar coisa errada. Segunda verso. Obrigado. Verso 15. Ah, Senhor, o que faremos? E aí, meu Senhor, o que faremos? E aí a respostinha de Eliseu. Eliseu acorda, preste atenção. Eliseu acorda, olha o cenário e fala assim para Geazi. A resposta de Eliseu para Geazi. Verso 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quero fazer uma pergunta para você. É muito fácil falar aleluia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que Eliseu estava vendo que Geazi não estava vendo? O que Eliseu viu que Geazi não viu? O que você não tem visto? Porque Geazi viu o exército inimigo em redor de Eliseu. Mas não foi a visão de Eliseu. Você quer ver o que Eliseu estava vendo? Vamos continuar lendo. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Interessante, o exército inimigo estava ao redor da cidade, o exército de Deus estava ao redor de Eliseu. Sempre entre o inimigo e você vai ter Deus. Presta atenção. O exército apareceu na hora que o moço abriu os olhos. O exército de Deus já estava lá, mas ele não estava. Às vezes a gente está orando pedindo livramento, mas a gente tem que orar para Deus abrir nossos olhos, porque o livramento já está aí. O que você não está vendo? O que o desespero não está deixando você ver no meio dessa situação? O que a angústia não está deixando você ver? O que o medo não está deixando você ver no meio dessa situação? Porque a visão do servo de Eliseu estava tapada por isso. Angústia, medo, desespero. Meu Senhor, o que nós vamos fazer? Você não foi chamado para saber o que fazer. Muitas situações você não vai saber o que fazer, e eu também não. Você foi chamado para saber que tem um exército ao teu redor. Esse é o combate da fé. Deus não desampara os seus. Então a oração foi para que o moço abriu os olhos e ele viu. Então eu só quero te dizer, todos nós também vivemos cercados por diversas situações, queridos. Mas abra os seus olhos e veja a proteção de Deus ao teu redor. Combata o bom combate da fé. Olha como é que está o versículo 9 de 1 Pedro 5 na versão da NVI. Resistam-lhe como? Permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. Então, por essa e por outra, eu posso te dizer o seguinte: o combate da fé é um combate de resistência. Permaneça firme. Não desista, não abra mão. Porque tudo que o inferno quer com as situações é te intimidar e fazer você entregar o ouro. Ah, não vai dar mais não, não tem mais jeito. Tudo que ele quer ouvir de você é isso, não tem mais jeito, não vai dar mais. Não tem mais jeito para o meu marido, não tem mais jeito para minha esposa, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais. Não entregue o ouro, permaneça, resista permanecendo firme na fé. Permanecer firme na fé, permanecer firme naquilo que você acredita da palavra.
Permanecer firme na fé é permanecer acreditando, César, que a palavra vai se cumprir e vai mudar a situação. A situação não muda a palavra, mas a palavra, através da tua crença, muda a situação. Permaneça firme na fé, continue acreditando. O inferno não pode vencer alguém que permanece firme até o final, porque ele é derrotado. Ele bota pressão, mas ele é derrotado. Mas quando ele vê alguém firme, na verdade, quem desiste é ele. Como é que é? Para de parar. Para de parar, para de desistir. Gente, não é mera resistência humana. Pastor, estou no combate da fé, o senhor falou que é resistência. Eu estou resistindo, já estou todo quebrado. Olha como é que eu estou todo arrebentado, chega a estar saindo sangue, mas eu estou resistindo. Não é resistência humana de estar aguentando pancada. É resistência com base num posicionamento e expulsando. É uma resistência ativa. Não é uma resistência de, eu estou aguentando, eu vou aguentar. Não, levanta a tua voz, começa a orar, dá as declarações certas, declare que tua família pertence a Deus, declare que tuas finanças pertencem a Deus, declare que a tua empresa pertence a Deus, declare, pertence a Deus, lute o bom combate da fé, resista em fé. Resistir em fé não é virar as costas para ficar tomando pancada, resistir em fé é se posicionar na verdade e combater o inimigo. Jesus resistiu em fé, nem só de pão viverá o homem. Isso é resistir em fé. Nem só de pão viverá o homem, Satanás. Para cada ataque ele tinha uma resistência. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Olha a resistência de Jesus. Resistência com base na verdade. Resistiu em fé. Quem está entendendo? Então olha aí Tiago 4,7. Olha que promessa. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Então não é você que tem que fugir, bota ele para correr. Quem vai correr é ele. Está escrito, por um caminho virá contra ti, por 7 caminhos fugirá de ti. Desde que ele encontre alguém posicionado na fé. Posicionado na fé. Não é você dizer que crê em Deus. Você crê em Deus, meu irmão? Se sair por aí perguntando, o mundo todo crê. Você crê em Deus, crê. Você crê em Deus, crê. Crê em Deus, crê. Eu quero saber o teu dia a dia, na hora da situação difícil, se você crê em Deus. Se você se posiciona em Deus. Se você abre a boca de maneira correta. Se você bota a tua fé em prática. Se você vive de fato pela fé. Por acreditar em Deus. Resista ao diabo. Submeta-se a Deus. Escute, querido, toda a base da nossa resistência ao diabo é submissão a Deus. Porque para resistir tem que ter base, sim ou não? Se eu tiver assim, Gabriel vem me empurrar, eu vou cair? Vocês acham que se eu tiver do jeito que eu estou aqui, Gabriel me empurrar, eu vou cair? E se eu tiver assim? E se eu tiver assim? Quanto mais base, mais resistência. Então a base da nossa resistência é a submissão a Deus. Não tem como resistir a Deus, resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Então, em primeiro lugar, submeta-se a Deus. Submeter-se a Deus é submeter-se à sua palavra. É submeter-se à verdade, é crer na verdade e ele fugirá de vós. A base da resistência, você tem que ter base de resistência. A base de resistência é a submissão a Deus e a sua palavra. Submeter-se a Deus nada mais é do que posicionar-se em fé sem abrir mão da palavra. Eu estou submisso a essa palavra, eu dependo dessa palavra, eu me agarro na palavra, eu me sujeito a Deus. Se sujeite a Deus, não se sujeite às circunstâncias. Quem se submete a Deus não se submete às circunstâncias. Quem se submete a Deus, submete às circunstâncias. Se submete às circunstâncias, não se submete às circunstâncias. Quem está entendendo? Mas preciso me submeter a Deus. Submeter-se a Deus é estabelecer um posicionamento de fé, queridos. E é assim que a gente vence. Me pergunta se é fácil. Não, não é para você responder. Falei, me pergunta se é fácil. Não! Se fosse fácil, todo mundo andava em vitória. Mas é para os valentes, é para os corajosos,
É para os comprometidos. É para nós. É para nós. Tua vida é um combate. Você é combatente ou não? É? Cadê a tua armadura? Cadê o capacete? Teu fuzil, rapaz. Olha aí a armadura. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam, olha, resistir aí de novo. Até as crianças já estão sabendo. Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido umas e perdido outras, permaneçam inabaláveis. Depois de quê? Essa versão aqui é NAA, Nova Almeida Atualizada. Depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. O combate da fé é um combate vencedor. Não porque você é bom de combate, mas porque o teu Deus já venceu por você. Não porque você é poderoso. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você crê num Deus todo-poderoso. E você se posiciona com base na verdade. O combate é vencedor, porque a palavra é vencedora. Deus não perde uma para o diabo. Não vai perder. Mas a gente precisa estar entendendo se posicionar. Agarra essa palavra e faça dela a tua vida até o final. Não larga, não abra mão. Como é que pode, gente? Essa igreja precisa ser valente, corajosa. Tão somente ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. A minha mão direita, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou alívio. Eu cuido de você. Deus está conosco, queridos. Ei, Geazi, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Você é Geazi ou Eliseu? Quero ver amanhã. Quero ver no combate amanhã. É isso aí. Peça o Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Se você abrir os olhos, você vai ver o escape o tempo todo. Porque está escrito que sempre com a tentação ele envia o escape. Sempre, sempre. Abra os olhos e veja o escape o tempo todo. Eu estou animado, essa mensagem me animou. Vou ter que assistir ela depois. Não é animadinho do lado de fora, gente. É porque a verdade, você começa a ouvir o Espírito Santo, começa a testificar, começa a te fortalecer. É isso mesmo. O diabo está te enganando, cara. Ele não pode te derrotar. Ele é que é derrotado. Combate da fé é um combate vencedor. O combate da fé é vencedor porque está baseado na vitória de Jesus na cruz do Calvário. É só por isso. Olha para mim. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para aquele cenário, falando fisicamente, parece vitória? Quero que você lembre agora da cena que você de repente viu naquele filme A Paixão de Cristo. Jesus todo arrebentado, todo ensanguentado, mãos pregadas, pés pregados, uma surra violenta. Parece que ele estava vencendo? Parece ou não? Não parece vitória, mas era vitória. Era vitória. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a cruz é a nossa vitória. Por mais que não pareça vitória, é vitória. Muitas vezes eu e você podemos enfrentar uma situação bem difícil como aquela. De repente tua casa está um caos. Você está olhando para a tua casa, está igual Jesus na cruz, tudo arrebentado, tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Parece que é derrota.
Mas eu quero te dizer, pela obra da cruz do Calvário é vitória. Você pode estar olhando para as tuas finanças, pode estar tudo fora do lugar. Parece derrota, mas é vitória. Você pode estar olhando para a tua saúde, está enfrentando um baita combate na área de enfermidade. Parece derrota, mas é vitória. Não é o que parece do lado de fora, é o que é. É o que é na palavra, é o que a palavra apresenta. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 2, verso 15, que ele expôs principados e potestades à vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. Então, se a Bíblia diz que a cruz é triunfo, por mais que pareça derrota. E tudo que muitas vezes a gente faz é ficar olhando para a cruz, a gente chora, a gente sente, e fazem muitos filmes para isso, e a gente fica se prendendo àquela imagem, mas aquilo ali não é tudo. Aquilo ali foi a surra que ele tomou, ele foi feito pecado no nosso lugar, tudo bem, mas a gente precisa olhar para aquilo como a nossa vitória. A gente precisa saber o que mudou na nossa vida, na nossa condição. Não é na nossa condição física, o que mudou na nossa condição no mundo espiritual por causa da cruz. A Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Era inimigo, é amigo. Era escravo, agora é filho. Saiu do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Será que não mudou nada? A Bíblia diz que você é uma nova criatura. A Bíblia diz que agora você é filho, o Espírito Santo habita em você. Tudo isso por causa da cruz. Agora, se eu não sei nada disso, como é que eu vou me posicionar em meio às aparentes derrotas? O inferno é mentiroso, queridos. Ele nos envolve com situações, mas a gente só perde se a gente entregar a vitória na mão dele. Porque eu quero te dizer, o troféu já está na tua mão. No mundo tereis aflições. E Jesus ainda falou, tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo tereis aflições, mas pode ficar animado, porque eu venci o mundo. As dificuldades que nós enfrentamos já estão vencidas, ele venceu, não é você que vai vencer, ele já venceu. Pastor, se ele já venceu, por que está aparecendo na minha vida então? Para você se posicionar em fé e vencer em nome de Jesus. E com isso você é aperfeiçoado. É só para isso. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Amém? Fique de pé. Deixa eu orar.